tanto ter lido Kant para fazer o que fez, ter lido Marx para fazer o que fez, e ele não cita ali, por exemplo, Marx ou Morley. Então, aquele livro é onde ele diz como foi que as coisas importantes da vida dele. Então, essa equação é igual a MC2, portanto, ela aparece em várias, por exemplo, o Poincaré a usa. No trabalho do Olinto de Preto, que deu origem ao livro, no trabalho dele, a equação é igual a MC2, vem da energia cinética, porque naquela época a fórmula de energia cinética como um meio de MV2 ainda não era conhecida. Naquela época se falava na viva vis e que era MC2. Então a energia cinética ainda... Você veja que o problema de energia é um problema que... Isso é uma coisa que eu estou estudando agora. O problema de tratar os fenômenos naturais a partir de energia é no final do século XIX, porque a ideia de tratar como campos e interações à distância, etc., do Newton prevaleceu durante todo esse período. Então, todos os tratamentos de energia... Não eram lógicos. E não eram bem tratados. Isso, quer dizer, mesmo com a termodinâmica, isso só se consolidou. Conservação de energia é de 1840 e tantos. Então, naquela época, a energia cinética era MV2. O trabalho do Adão Preto vem disso. Então, vários desses autores que escreveram a equação é igual a MC2, vem com associação à energia cinética. Então, o Poincaré escreveu, e agora se descobriu... Tem nada a ver com o significado. Não há nada a ver com o significado. Então, agora, mesmo que você não entenda absolutamente nada de física e faça uma avaliação por que é que a equação de Einstein prevaleceu e lhe deu a paternidade e não a dos outros, mesmo que você não saiba física para analisar isso, né, há que se considerar que as pessoas que sabiam física da época não reconheceram isso. Portanto, se você disser que isso é um plágio, uma coisa grosseira e tal, você vai dizer que todos os grandes cientistas da época eram absolutamente ignorantes. Ou seja, se fosse um fato bem conhecido, teria sido rapidamente... Aliás, que acontece atualmente, né? Quando alguém publica uma coisa e não... É verdade. É comentado. Exatamente. Mas isso existe eu chamo de vertente de historiografia pop, baseada assim, em coincidências formais, de forma e de aspecto. Vamos pensar assim, o trabalho do Fritjof Capra, que até faz uma divulgação razoável em física, pelo menos é o que dizem, mas o que ele traça dos livros mais populares dele? Paralelos visuais. Essa equação do físico aqui é parecido com esse verso aqui, na língua indiana, não sei qual, agora não me lembro qual é, e por ser parecido, então deve estar falando a mesma coisa. Logo, a matéria e a quântica e o espírito. Bom, isso aí é uma analogia onde vale tudo. Isso aqui é MV2, então MC2 é a mesma coisa. É ignorar completamente a ciência e fazer uma historiografia baseada na forma. É parecido, então é igual. Um pouco como as piadas infantil, que circulam sobre a equação, que aparece Einstein escrevendo E igual a MA2, risca, E igual a MB2, risca, e aí finalmente E igual a MC2. Por aí, esse nível de profundidade mesmo. A lista de mitos sobre Einstein é muito grande, a gente basicamente se deteve. Então, só para terminar, queria tocar mais num mito recente. Foi levantada a hipótese, alguns anos atrás, de que não só Einstein, mas como vários outros cientistas importantes, eles tivessem algumas características de serem autistas. Que, claro, coisas que já são difíceis de serem diagnosticadas na presença da criança, da pessoa, muito mais, assim, muitos anos. Então, essas hipóteses, elas são baseadas em algumas características. No caso do Einstein, quem propõe isso é o Simon Baron-Cohen, talvez bastante conhecido por ser primo do Sacha Baron Cohen, que é o Borat, que é um humorista famoso. Que nós apreciamos bastante. E ele levanta a hipótese, então, de que o Einstein, como ele tinha uma capacidade linguística bem desenvolvida e capacidades cognitivas bastante boas, que ele tivesse naquela parte do espectro autista, que é um pouco mais leve, associado à síndrome de Asperger, onde as pessoas têm uma capacidade de visualização matemática diferente das pessoas, né, do mais comum na população, né, onde então, se associa números a formas e cores e gostos, né? Uma mistura de sentidos, assim. Essa também não é uma hipótese completamente aceita, né? Um crítico conhecido é o Oliver Sacks, que é bastante conhecido, um autor de divulgação científica também bastante famoso. Então, eu queria perguntar para você se tem algum indício, eu sei que não é consenso essa hipótese, né? Não sei se vocês conhecem alguma coisa sobre o assunto. Eu sei que os estudos que foram feitos com relação, por exemplo, ao cérebro do Einstein,
estudos feitos por gente, digamos, séria do ponto de vista da comunidade científica. Eles nunca acharam nada de anormal, de diferente entre o cérebro do Einstein e os outros cérebros. Pelo contrário, acharam algumas alterações que, inclusive, vão contra a interpretação que é dada. Né? Tem uma coisa, uma história das conexões que tem lá, que todo mundo é separado, o dele é junto. Bom. Na verdade, assim, não se sabe o suficiente, não há um consenso sobre exatamente como encontrar lá no cérebro morto, no encéfalo morto, as provas de que os mecanismos que explicam isso. Aí um abismo, então é cedo para fazer esse tipo de especulação. Começar. A única coisa que eu sei, essa hipótese que você fala, eu confesso que eu não li nada sobre isso, não conheço isso. Agora, há um registro histórico, isso está em vários dos biógrafos, né? É que os pais do Einstein achavam que ele tinha um problema de retardamento, porque isso é registrado, isso é relato da irmã do Einstein, né? A Marja Einstein, que até os 3 anos de idade o Einstein não falava. E um dia para o outro ele danou-se a falar e começou a falar assim e tal. Então, esse é o único registro, assim, digamos, de comportamento não usual de uma criança, aí que a sua família achava que de fato ele tinha algum problema, ou sei lá, autista, ou sei lá o que seja. De fato ele tem uma área reduzida na área da fala, mas isso não prova grande coisa. Ele sempre teve problema. Bom, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com isso, mas isso é um fato. Ele sempre teve problemas com idiomas, por exemplo. Né? E comunicação também. Claro que é uma das características, né? A sociabilidade é uma das características. E você pode explorar, você pode fazer especulações em torno disso. Né? Ele sempre teve problema com idiomas. Por exemplo, ele foi reprovado na primeira tentativa que ele fez, com 16 anos, de entrar na ETH, ele foi reprovado em francês e em biologia. Mas a prova de física e matemática dele foi tão impressionante que o diretor da ETH chamou, disse assim, porque ele fez o exame porque ele não tinha o curso secundário. Então, aí o diretor chamou e disse o seguinte, vai para Aarau, um cantão na Suíça, tem uma escola, você lá termina o 3º ano, 2º grau, e o ano que vem você vem aqui e você entra sem fazer exame, porque isso era um direito que os estudantes na Alemanha e na Suíça tinham. Se você tivesse o 2º grau completo, você podia entrar numa escola técnica sem fazer exame, não na universidade, mas na escola técnica. E ele passou um ano e voltou. Foi reprovado nisso, em biologia e em francês. Né? Então, ele tinha essa dificuldade. Agora, se você pode explorar esse tipo de coisa, por exemplo, a sociabilidade e tal, o Einstein nunca teve auxiliares famosos ou grandes. Então, o Einstein aparentemente sempre foi um sujeito isolado. Solitário. Embora fosse uma pessoa muito querida, porque ele tem aquele jeito assim... Porque se vão pegar pessoas excêntricas, tem aí o Ørsted, tem o Dirac, que estão... O Dirac, acho que ninguém duvida que ele fosse autista. Pois é. O Einstein teve alunos de doutorado? Ele teve não teve. Teve pouquíssimos colaboradores, nenhum colaborador a não ser os que fizeram o EPR com ele, né? Sim. Agora, fora isso, ele não teve nenhum colaborador que contribuísse para avançar o trabalho dele. Agora, deixa eu levantar uma hipótese aqui. Eu acho que não está encerrada a questão se há um diagnóstico de autismo. Isso é cedo, acho, pelo que eu sei. Mas também isso é fruto de uma escola recente, nos últimos 20 anos, de tentar fazer uma espécie de medicina legista e pegar pessoas famosas e encontrar as causas dos seus comportamentos diferenciados. Então, reis que urinavam com cor roxa porque tinham a porfia. No caso do Einstein é complicado porque... Um pouco mais sutil. O cérebro dele foi removido, aliás... 7 horas depois da morte dele. Escondido, né? Porque a família não... Antes dele ter sido queimado. O médico tirou. E foram produzidos slides. Então, muitos dos resultados que se tem da análise do cérebro é baseada em slides. Slide fotos, mas assim, ao mesmo tempo o material está preservado, mas ele também tem defeitos. Isso tudo é problemático, mas assim, a moda digamos, que é uma moda interessante de fazer o legismo, né, a partir de uma pessoa famosa, em pouco explica isso. E por outro lado também o movimento de tentar construir uma autoestima dos pacientes de autismo, que é vítima de um preconceito, e associar o autismo a figuras como Einstein é uma forma de construir uma... Então eu acho que é uma coisa assim que é uma hipótese que eu faço, né? Tentar colar uma imagem positiva num super diagnóstico, um exagero de diagnóstico, mas acho que é cedo para tirar conclusões. Bom, então a gente deixa esse ponto em aberto. Esse foi Fronteiras da Ciência. Hoje falamos sobre Albert Einstein.
Tivemos aqui o Carlos Alberto dos Santos, professor na UNILA em Foz do Iguaçu, o professor Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, e eu, Jefferson Enzon, da Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.